Hoje estamos recebendo para a entrevista Orson Peter Carrara, da cidade de Matão, São Paulo, que vai nos falar sobre o projeto reencarnatório. E ainda vamos ver a mensagem Abraço de Filho. Na erraticidade, antes do espírito começar uma nova existência corporal, é realizado um projeto reencarnatório que visa delinear os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Para este planejamento, o que é levado em conta? Como ocorre? Ele pode ser alterado? Tudo o que acontece em nossa vida foi programado? É sobre este assunto que vamos conversar com Orson Peter Carrara depois da mensagem do Momento Espírita. Abraço de filho deveria ser receitado por médico. Há um poder de cura no abraço que ainda desconhecemos. Abraço cura ódio. Abraço cura ressentimento, cura cansaço, cura tristeza. Quando abraçamos, soltamos amarras. Perdemos por instantes as coisas que nos têm feito perder a calma, a paz, a alma. Quando abraçamos, baixamos defesas e permitimos que o outro se aproxime do nosso coração. Os braços se abrem e os corações se aconchegam de uma forma única. E nada como o abraço de um filho. Abraço de eu amo você. Abraço de que bom que você está aqui. Abraço de ajude-me. Abraço de urso. Abraço de até breve. Abraço de que saudade. Quando abraçamos, a felicidade nos visita por alguns segundos e não temos vontade de soltar. Quando abraçamos, somos mais do que dois. Somos família, somos planos, somos sonhos possíveis. E abraço de filho deveria sim ser receitado por médico, pois rejuvenesce a alma e o corpo. Estudos já mostram com clareza os benefícios das expressões de carinho para o sistema imunológico, para o tratamento da depressão e outros problemas de saúde. O abraço deixou de ser apenas uma mera expressão de cordialidade ou convenção, para se tornar veículo de paz e símbolo de uma nova era de aproximação. Se a alta tecnologia, mal aproveitada, nos afastou, é o abraço que irá nos unir novamente. Precisamos nos abraçar mais. Abraços de família, abraços coletivos, abraços engraçados, abraços grátis. Caem as carrancas, ficam os sorrisos. Somem os desânimos, fica a vontade de viver. O abraço apertado nos tira do chão por instantes. Saímos do chão das preocupações, do chão da descrença, do chão do pessimismo. É possível amar de novo, semear de novo. É possível renascer. E os abraços nos fazem nascer de novo. Fechamos os olhos e quando voltamos a abri-los, podemos ser outros, vivendo outra vida, escolhendo outros caminhos. Nada melhor do que um abraço para começar o dia. Nada melhor do que um abraço de boa noite. E sim, abraço de filho deveria ser receitado por médico várias vezes ao dia, em doses homeopáticas. Mas, se não resistirmos a tal orientação, nada nos impede de algumas doses únicas, entre essas primeiras, em situações emergenciais. Um abraço demorado, regado pelas chuvas dos olhos, de desabafo, de tristeza ou de alívio. Um abraço sem hora de terminar, sem medo, sem constrangimento. Medicamento valioso, de efeitos colaterais admiráveis, para a alma em crescimento.
Mas, se os braços que desejamos abraçar estiverem distantes, ou não mais presentes aqui, o que fazer? Aprendamos a abraçar com o pensamento. O pensamento e a vontade criam outros braços. E nossos amores se sentem abraçados por nós da mesma forma. São forças que ainda conhecemos pouco e que nos surpreenderão quando as tivermos entendido melhor. Abraços invisíveis a olho nu, mas muito presentes e consoladores para os sentidos do espírito imortal, que somos todos nós. Abraço de Filho é o título desta mensagem que está no CD número 27, lançado pela Federação Espírita do Paraná e que está à disposição de todos no site momento.com.br. Está conosco Orson Peter Carrara, escritor e palestrante espírita da cidade de Matão. Orson, estamos muito felizes em ter você no programa hoje. A doutrina espírita nos ensina que antes do espírito reencarnar, é feito no plano espiritual um projeto reencarnatório para este espírito. O que é esse projeto? Querida Ivone e telespectadores, é uma satisfação muito grande estar aqui no programa O Espiritismo Responde. Como a própria palavra indica, planejamento é uma organização, projeto é um planejamento de algo. Nós temos um projeto de engenharia, um projeto de uma festa, um projeto qualquer. Também ocorre isso com a reencarnação. Os espíritos que vão reencarnar obedecem a um planejamento prévio, algo que foi programado antes para atender os seus anseios de progresso, visando a continuidade do processo de aprimoramento do intelecto moral. E é conduzido pelos benfeitores espirituais mais elevados que cuidam daquele caso. E como é que isso acontece? Como ocorre? Para fazer um planejamento desse porte, visando o aprimoramento do intelecto moral do espírito reencarnante, que inclui também a sua tranquilidade psicológica, emocional, os espíritos observam e levam em conta o conteúdo que o espírito já traz. Quer dizer, em outras palavras, as experiências acumuladas do passado. Então, são levados em conta o seu conteúdo moral, o seu estágio moral, o seu estágio intelectual, as suas potencialidades, as suas necessidades, a ligação com outros espíritos, os fatores genéticos para ele ter o corpo que ele precisa. Todos esses fatores, entre outros, são levados em conta. Então, leva-se em conta o patrimônio que o espírito já acumulou. Certo. E quem faz esse planejamento? É o próprio espírito ou há outros espíritos que fazem por ele? O planejamento é conduzido pelos mentores espirituais, que são espíritos mais esclarecidos, mais experimentados para sugerir ao espírito reencarnante aquilo que ele precisa passar ou enfrentar para superar uma dificuldade, para livrar-se de uma imperfeição. Mas é claro que conforme o espírito vai evoluindo, ele já tem condições, ele vai adquirindo condições de opinar, de solicitar determinada prova, determinada situação para aprender algo. Espíritos na nossa condição, Ivone, ainda precisamos muito do auxílio de espíritos mais esclarecidos. Ainda não temos condições de planejar, não temos aquela visão de conjunto. Mas à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai adquirindo essa independência para avaliar o que ele precisa enfrentar na nova existência física para elevar-se intelecto-moralmente. Porque nem sempre aquilo que nós queremos é o de que necessitamos, né? Pois é, as nossas vontades ainda são vacilantes. As nossas vontades ainda sofrem o efeito das nossas imperfeições. Então, nem sempre os nossos pedidos são coerentes, são justos, são honestos. Então, é preciso que a experiência de espíritos mais experimentados, mais capacitados, nos auxiliem a isso. Então, o planejamento ele é elaborado com sugestões, às vezes atendendo às solicitações do espírito reencarnado, que vai reencarnar, aliás, reencarnante, mas principalmente recebendo o respaldo e o amparo dos espíritos que cuidam daquele espírito. E esse planejamento, ele é um planejamento fechado, inflexível? Essa pergunta é muito interessante, Ivone, porque muita gente acha que tudo está predestinado. Existe um planejamento, mas como a própria palavra diz, planejado.
Mas ele não é um planejamento fechado. Ele sofre as influências das decisões do espírito, porque nós não somos máquinas, não somos robôs. Nós vamos adquirindo a liberdade de escolha, a liberdade de ação, nós temos o livre-arbítrio. E nem sempre as nossas escolhas depois de encarnado coincidem com o planejamento efetuado anteriormente. E os espíritos respeitam, porque estas escolhas, muitas vezes diferentes, alterando o planejamento inicial, faz parte desse processo de crescimento. Então ele fica aberto às influências do meio, fica aberto às influências e às decisões do próprio espírito, para que ele aprenda a escolher corretamente, para que ele amadureça na experiência. E há uma tendência a algumas pessoas entenderem que tudo que acontece na nossa vida é porque estava planejado. Mas não são todos os pontos, são poucos os pontos, né? Você poderia citar alguns desses pontos da nossa existência que foram planejados ou que normalmente são planejados? Pois é, os espíritos são muito claros nessa questão lá em O Livro dos Espíritos, quando falam das escolhas das provas. E há uma pergunta específica com esse teor: se todos os fatos que acontecem na nossa vida foram planejados anteriormente e estavam no planejamento. Eles dizem que não, dizem que apenas os fatos principais, os detalhes, ficam por nossa conta. Aí entra a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Mas podemos citar alguns fatos que foram planejados. Por exemplo, a cidade onde nascemos, os pais que tivemos, muitas vezes com quem nos casamos, embora isso também possa sofrer alterações, porque podemos mudar esse planejamento. Os filhos que tivemos, a quantidade de filhos, mas os fatos principais são os que mudam o destino. Esses são os fatos que podem ser enquadrados no planejamento anterior. Certo. E quando esse planejamento é alterado, como fica? Perdemos a existência, como normalmente dizem? Não se perde nada das experiências, porque embora nós façamos alterações continuadas no planejamento inicial, por causa da nossa liberdade e do próprio andamento da existência, que vai apresentando circunstâncias inesperadas, por exemplo, experiências inusitadas, quer dizer, muitas alterações promovem realmente uma reviravolta no planejamento, mas as experiências são aproveitadas pelos bons espíritos. E quando não se obedece ao planejamento, essas circunstâncias são adaptadas, são aproveitadas de forma a se utilizar a nova escolha, a nova experiência para aprimoramento do espírito. Muitas pessoas formulam essa pergunta e a gente responde, e eu gostaria que você respondesse. Como nós sabemos, como fazer para saber se aquilo que nós estamos vivenciando estava planejado ou se nós desviamos alguma coisa? Principalmente na questão do casamento, né, da profissão, que são assim os fatores que oferecem maior facilidade para alterar, né? Pois é, essa é uma pergunta realmente pertinente, muito importante, porque nós não temos consciência, pelo menos do ponto de vista durante a existência física, nós não temos lembrança clara deste planejamento, nós não temos uma consciência, e isso ficou anteriormente, está latente em nós, mas nós não temos condições de avaliar imediatamente se isso foi uma escolha ou se foi uma decisão do livre-arbítrio. Isso somente o tempo vai responder. Porque conforme as alterações, os acontecimentos vão ocorrendo na nossa vida, nas suas circunstâncias dolorosas ou alegres, felizes ou dolorosas, nós vamos percebendo as circunstâncias dos ensinamentos que vão sendo trazidos por essas ocorrências. Mas a percepção exata, se foi uma escolha ou se foi uma alteração, imediatamente, praticamente nós não conseguimos saber. É algo que o tempo vai responder gradativamente. Porque nós vamos observar as nossas tendências, a que caminhos levaram essas escolhas, porque algumas escolhas resultam em desastres, em tragédias. Não foram, por exemplo, escolhas boas, foram alterações do planejamento. Enquanto que outros posicionamentos levam a pessoa, o espírito encarnado, a posições de esclarecimento, de felicidade, de paz interior, de harmonia. Exatamente. Aí está dentro do planejamento. Essa questão da paz interior, pois né? Nos parece que quando a escolha é acertada, estava de acordo com aquilo que nós planejamos, parece que há uma paz interior, né? A gente consciência se sente tranquila, bem. se sente bem. É como se a consciência aprovasse. Isso. Então dá um bem-estar. Nós queríamos chegar nisso, porque realmente dá essa onda, esse prazer interior de estar de acordo com a consciência. Aí é planejamento. As escolhas equivocadas podem gerar desastres. Isso não significa que algumas escolhas
que não estavam no planejamento não possam dar certo, não possam ocorrer satisfatoriamente. É claro que sim, né? Mas como definir? É preciso observação para ver se o que estamos vivendo não está alterando completamente a nossa condição de uma harmonia interior que nos dê paz. Aí vem as dificuldades, né? Porque de repente você está com a pessoa que não era para estar. Tem não é? tudo isso. E isso causa realmente uma dificuldade na vida. Basta observar, Ivone, que muitas situações a gente começa a bater a cara uma coisa atrás da outra e é melhor prestar atenção que talvez não seja este o caminho. Retroceder. Vamos parar um pouco, dar um passo atrás, observar, porque talvez estejamos fazendo as escolhas que estão alterando negativamente o planejamento inicial. Certo. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Apresentamos as 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, é um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco Espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. O céu e o inferno discorre sobre a justiça divina na visão espírita. Neste quarto livro, Allan Kardec foi subsidiado por comunicações de espíritos que relataram como viviam na Terra quando encarnados e como estavam vivendo após a morte no mundo espiritual. No quinto livro, A Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo. Encontramos também análises sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos. Hoje estamos conversando com Orson Peter Carrara. Estamos falando sobre o planejamento reencarnatório. Orson, qual é a finalidade desse planejamento reencarnatório? A finalidade do planejamento reencarnatório é sempre educativa. A finalidade é proporcionar ao espírito condições para que ele supere as suas dificuldades, para que ele progrida intelecto-moralmente, adquira segurança emocional, psicológica, que aliás é a finalidade da reencarnação. Através das sucessivas existências, dessas repetições de experiências, o espírito adquire maturidade. Então o planejamento visa exatamente conseguir isso. De que forma? Observando as experiências já vivenciadas pelo espírito. Então, observa-se as perspectivas, como dissemos no bloco anterior, sobre as possibilidades que o espírito tem em determinada área ou outra área. Observa-se também qual o estágio moral em que ele se encontra, como que ele reage aos acontecimentos, às adversidades, se ele já é um espírito equilibrado, se ele já adquiriu algumas virtudes, o patrimônio intelectual que ele tem, para que esse planejamento utilize as ferramentas que o espírito já tem para alcançar outras e progredir. Esta é a finalidade. É feita uma avaliação da condição espiritual que ele está para se programar. Exatamente. Né? E isso sempre envolvendo as ligações que ele tem com outros espíritos. Os seus débitos, os seus créditos, os seus méritos, os seus deméritos, as suas necessidades e as suas conquistas. É todo um patrimônio que é levado em conta. Inclusive, a época em que nascemos, o lugar em que nascemos, os pais que temos, com quem nos casamos, os filhos que temos, foram planejados. Embora a gente não seja robô, repetindo, nós sempre alteramos, podemos alterar e Deus permite, não somos máquinas, mas há um planejamento geral que segue uma linha mestra. De vez em quando a gente se distrai, segue alguns atalhos, depois tem que voltar, né? E muitas vezes a gente é forçado a voltar, né? Esse é um detalhe interessante, né, Ivone? É forçado. A vida conduz à nossa necessidade de aprendizado. Mas o que me encanta mais, Ivone, pensando no planejamento reencarnatório e na própria lei da reencarnação, o que me encanta mais é o quesito de justiça, é o grande critério da reencarnação, né? Porque ela faz justiça com as nossas próprias decisões. Nós escolhemos construir o nosso destino, construir a nossa felicidade ou a nossa desdita com as nossas ações.
com as nossas decisões, com as nossas escolhas. E isso faz a justiça, porque não existe nenhum tipo de privilégio, não existe nenhum tipo de preferência no planejamento reencarnatório. É sempre levado em conta o que o espírito já tem e o que ele pode alcançar. E quando ocorrem acidentes, homicídios, suicídios, isso também foi planejado? Ninguém foi planejado para matar ou matar-se. Matar alguém, praticar um homicídio ou suicidar-se são decisões do livre-arbítrio. Claro que levado muitas vezes por muitos fatores, como a emoção, o desequilíbrio, etc. Mas ninguém veio com a missão de matar alguém ou de liquidar a própria existência. Todos nós viemos com a missão de progredir. Os acidentes, por sua vez, acidentes que levam a lesões físicas, os acidentes podem ter sido combinados, podem ter sido planejados atendendo uma necessidade do espírito. Mas nós não podemos cair na negligência ou na leviandade de dizer que todo acidente foi programado. Porque muitos acidentes são fruto da nossa negligência, da nossa falta de atenção, da nossa distração, do nosso descuido. Um acidente importante que altera o destino pode ter sido planejado sim, mas muitos acidentes ocorrem porque nós estamos num planeta de provas e expiações, sujeitos a todo tipo de ocorrência diariamente, até um escorregão, algo que bateu a cabeça, sabe-se lá. Né? Então nós não podemos generalizar isso, é preciso cuidado para não cairmos nas raias do fanatismo. Né? Assaltos, por exemplo, né? Sujeitos, nós né, estamos sujeitos porque sujeitos. nós vivemos em um planeta de provas e expiações onde acontece esse tipo de ação, né? Onde nós estamos sujeitos a ela. É um assunto empolgante esse, né, Ivone? Sim. Permite alongar aí o assunto infinitamente. É um assunto que me empolga praticamente. E desperta muito, muito interesse, né? Orson, e como fazer para a gente procurar manter ou se pautar dentro deste planejamento? A melhor medida para a gente, embora a gente não tenha consciência durante o estado encarnatório, pelas limitações até dos órgãos físicos e pelo esquecimento do passado, também lembrado pela doutrina espírita como uma necessidade terapêutica, educativa também, a melhor maneira de pautar é a gente procurar andar direito. A honestidade, a retidão moral, o esforço por adquirir virtudes, o esforço por aprender, vai nos fazer manter uma linha de conduta que nos mantenha dentro do planejamento. Porque não é um planejamento, além de não ser fechado, ele não é algo que está abandonado às nossas próprias mãos. Porque todos nós somos atenciosamente acompanhados pelos nossos amigos espirituais que direcionam a nossa vida. Então a gente tem que estar atento, sintonizado, nunca esquecer a prece, nunca esquecer a busca do anjo da guarda, sempre buscar conectar-se à divindade, porque isso vai garantir esse equilíbrio para a gente não desviar tanto diante dos apelos que o mundo oferece. Não fazer aos outros é a grande linha mestra da conduta, né? E aí a gente se lembra da síntese da justiça, Ivone, até para concluir a nossa fala, que Jesus apresentou de forma tão clara, a cada um segundo suas próprias obras. Então essas diferenças que nós encontramos no mundo, diferenças sociais, morais, intelectuais, referem-se justamente às aquisições ou necessidades do espírito. É um quesito de justiça. A síntese da lei é a cada um segundo suas próprias obras, quer dizer, segundo seu comportamento, segundo suas opções, segundo suas escolhas. Orson, nós agradecemos a sua participação, esperamos tê-lo muito em breve conosco, esperamos seu retorno a essa cidade. Muito obrigado, Ivone, nosso abraço aos telespectadores e a nossa gratidão por esse instante. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, desejamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.